Eu nunca esqueci o som daquela porta rangendo devagar, como se o mundo inteiro prendesse a respiração antes de desabar. Aos 22 anos, eu era um furacão disfarçado de garota comum, testando limites que nem eu mesma entendia, e ele, meu irmão de criação, com seus 33 anos carregados de silêncios pesados, era o centro da tempestade que eu mesma invocava. Não éramos de sangue, mas o laço que nos unia desde que ele chegou à nossa casa aos 15, fugindo de uma vida que ninguém ousava mencionar, era mais forte que qualquer DNA. E naquela noite, quando eu o chamei para dentro do banheiro, com o vapor do chuveiro ainda pairando no ar como um véu de segredos, eu soube que estávamos prestes a cruzar uma linha que nos destruiria ou nos salvaria. Se você já sentiu o fogo de um desejo que queima por dentro, misturado com o medo de perder tudo que ama, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história, porque o que veio depois mudou não só a gente, mas o que eu entendo por família. Tudo começou de forma sutil, como aquelas gotas d'água que escorrem pelo espelho embaçado e, sem que você perceba, formam um rio. Eu tinha 18 quando notei os olhares dele pela primeira vez. Ele trabalhava como mecânico na garagem do tio, voltava para casa com as mãos sujas de graxa e um cansaço que o envelhecia além dos anos. Eu, ainda no ensino médio, usava camisetas apertadas e shorts curtos só para ver se ele desviava os olhos. Não era a maldade pura, era a curiosidade misturada com raiva. Nossa mãe adotara ele depois de uma briga feia com o pai biológico, e de repente, lá estava ele, alto, de ombros largos, com aqueles olhos castanhos que pareciam carregar o peso de um passado que ele nunca contava. Eu o provocava nas refeições, roçando o pé na perna dele por baixo da mesa, rindo alto demais das piadas ruins que ele contava para disfarçar. "Para com isso, mana", ele murmurava, mas sua voz tremia, e eu vi o rubor subindo pelo pescoço. Eu sabia que ele me queria nos braços dele, não como irmã, mas como algo proibido, algo que o consumia à noite. E eu? Eu retribuía com sorrisos maliciosos, porque no fundo era minha forma de me vingar da solidão que ele trouxera para casa. Antes dele, éramos só eu e a mãe, um trio perfeito com o pai ausente. Depois, tudo mudou. Ele roubava o tempo dela, o espaço na cozinha e, pior, um pedaço do meu coração que eu nem sabia que existia. Os anos passaram como páginas viradas às pressas em um diário que ninguém lê. Aos 20, eu me mudei para a cidade grande atrás de um emprego em uma agência de publicidade, deixando para trás a casa apertada e os olhares que se tornavam cada vez mais intensos. Mas as visitas de fim de semana eram inevitáveis. Feriados, aniversários, aquelas desculpas que a família inventa para se colar de novo. Ele ainda morava lá, agora gerenciando a garagem, com o corpo mais marcado pelo trabalho, cicatrizes nos braços de acidentes que ele contava como troféus. Eu voltava mais ousada, com vestidos que abraçavam as curvas que o tempo me dera, e sentava ao lado dele no sofá, o joelho encostando no dele por acidente. "Você tá linda, viu?" Ele dizia, a voz rouca, e eu respondia com "Obrigada, mano", mas meus olhos diziam o resto. Era um jogo perigoso, daqueles que você joga porque o risco faz o sangue pulsar mais forte. Eu ouvia lutando contra si mesmo, as noites em que ele saía para beber com os amigos, voltando tarde, evitando me olhar no café da manhã. Uma vez eu o flagrei no quintal fumando um cigarro que ele jurava ter largado, os olhos fixos no horizonte, como se pudesse fugir do que sentia. "Que você está pensando?" perguntei, encostando na porta. Ele apagou o cigarro com o pé, me olhou por um segundo a mais e disse: "Nada que vale a pena." Mas eu sabia. Eu provocava porque queria que ele admitisse, que quebrasse o silêncio e nos libertasse, ou nos condenasse. A tensão crescia como uma ferida que coça e você não resiste a cutucar. Aos 22 anos, eu estava de volta para o aniversário da mãe e o ar da casa parecia carregado de eletricidade estática. Ele me recebeu na porta com um abraço que durou demais, o cheiro de óleo e sabonete misturado me envolvendo como um cobertor quente demais. Durante o jantar, eu ri de tudo, toquei o abraço dele ao passar o prato e vi a veia no pescoço dele pulsar.
Mais tarde, sozinhos na cozinha, lavando a louça, a mãe já dormindo cedo, como sempre, eu deixei a espuma da esponja escorrer pelo meu pulso devagar e disse: Sabe, às vezes eu me pergunto o que seria se a Lynte não fosse família. Ele parou, a esponja na mão, e me olhou como se eu tivesse acendido um fósforo num barril de pólvora. Não fala isso, por favor, murmurou, mas a mão tremia. Eu sorri, provocativa, como sempre, e saí, deixando ele ali, com a água correndo fútil no ralo. Naquela noite, deitada na cama de solteiro do quarto de hóspedes, eu ouvi os passos dele no corredor, parando na minha porta. Meu coração batia como um tambor de guerra. Eu queria que ele entrasse, que o jogo acabasse em confissão ou em algo mais. Mas ele foi embora e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Foi no dia seguinte, no banheiro compartilhado, que tudo desmoronou. Eu tomava banho, o vapor embaçando o vidro da porta, sabendo que ele estava em casa, que ele passaria por ali a qualquer momento. Eu ouvi se aproximando, os passos hesitantes, e em vez de me cobrir, eu gritei: Entra aqui, preciso de uma toalha. Era uma mentira descarada. As toalhas estavam no armário ao lado, mas eu queria testar. Uma última provocação para ver se ele cedia. A maçaneta girou devagar e lá estava ele, a silhueta alta contra a luz do corredor, os olhos arregalados fixos em mim através do vidro embaçado. Quê? Ele gaguejou, mas não se mexeu. O ar estava grosso, úmido, carregado de anos de olhares roubados e toques acidentais. Eu me aproximei de frente para ele, o coração na garganta, e disse baixinho: Entra, fecha a porta. Ele obedeceu, como se uma força invisível o puxasse, e o clique da tranca ecoou como um tiro. Não houve palavras no início, só o som da minha respiração acelerada e o dele, pesado, como se carregasse o mundo sobre as costas. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos como se doesse tocá-la, e parou a 1 metro de distância. Isso é errado, ele sussurrou, mas seus olhos diziam o oposto: fome, desejo, amor torcido em algo que nos aterrorizava. Eu estendi a mão, tocando o braço dele, sentindo a pele arrepiar sob meus dedos. Eu sei, mas e se for o que a gente precisa para parar de fingir? O que veio depois não foi um incêndio descontrolado, mas uma chama lenta que nos consumiu devagar. Ele me puxou para si, o corpo molhado contra o dele seco, e por um instante o mundo lá fora deixou de existir. Foi um beijo que carregava arrependimento antes mesmo de começar, urgente, desesperado, como se estivéssemos bebendo o último gole de algo proibido. Suas mãos traçaram linhas hesitantes nas minhas costas e eu me entreguei, matando aqueles desejos ocultos que nos perseguiam como sombras. Não era só prazer, era alívio misturado com dor, o reconhecimento de que éramos prisioneiros um do outro há anos. Mas no meio daquilo, com o vapor nos envolvendo como um casulo, veio o peso. A mãe dormindo no quarto ao lado, a família que construímos com tanto esforço, o laço que nos unia além da carne. Eu o empurrei devagar, as lágrimas misturando-se à água no meu rosto. A gente não pode, eu disse, e ele assentiu, os olhos vermelhos, como se uma parte dele tivesse morrido ali. Saímos do banheiro em silêncio, ele primeiro, eu depois, e o corredor nunca pareceu tão longo. Os dias que se seguiram foram um purgatório particular. Eu voltei para a cidade no dia seguinte, alegando trabalho, mas o telefone tocava mudo entre nós. Mensagens curtas: "Tô bem, cuida de você." O arrependimento veio como uma onda, me afogando em noites insones. Eu ouvia em tudo, no cheiro de café forte que ele fazia, no jeito que arrumava o cabelo bagunçado. E o pior, o amor. Não o desejo carnal, mas o puro, o que nos fazia família apesar de tudo. Liguei para a mãe uma semana depois, fingindo normalidade, mas ela percebeu. "O que houve com vocês dois? Ele tá quieto demais." Eu chorei no telefone, sem detalhes, só o suficiente para que ela soubesse que algo se quebrara. Ela nos chamou para casa no mês seguinte, um feriado qualquer, e foi lá que o clímax veio. Não com gritos ou acusações, mas com uma conversa na varanda, sob a chuva fina que lavava o telhado. Ele estava lá, de pé, com uma cerveja na mão, e quando me viu, largou o copo na mesa. "Eu te amo,
mas não do jeito que devia. Ele disse, a voz quebrada. Eu me sentei ao lado dele, a chuva molhando meus ombros, e contei tudo: as provocações, o banheiro, o medo de perder o que tínhamos. Eu te provoquei porque queria te ver sofrer como eu sofria sozinha, confessei. E ele pegou minha mão, pela primeira vez sem tremor. Eu devia ter dito não desde o começo. Você é minha irmã no que importa. Choramos juntos, ali, enquanto a mãe nos observava de longe, sem julgar. Ela sempre soube dos silêncios, das tensões. Foi um sacrifício, abrir mão do desejo para salvar o amor. Não houve vingança, só perdão. Dele por mim, de mim por ele, e de nós dois pelo tempo perdido. Hoje, aos 24, eu olho para trás e vejo que aquele dia no banheiro não foi o fim, mas o começo de algo mais forte. Nós reconstruímos, devagar. Jantares sem toques acidentais, risadas que voltam a ser leves, um laço purificado pelo fogo. Ele namora agora, uma garota doce da vizinhança, e eu sorrio de verdade quando os vejo. O arrependimento ainda dói às vezes, como uma cicatriz que coça em dias úmidos, mas ele me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, é escolha. Escolha perdoar, escolha ficar, mesmo que o corpo grite o contrário. Se você carrega um segredo assim no peito, saiba, o perdão não apaga a perda, mas ilumina o caminho de volta para casa. E casa, no fim das contas, é onde o coração decide morar, não onde o sangue dita as regras.